as amarras espirituais. No vídeo de hoje eu queria contar uma história, uma simples história, uma analogia, e que eu acredito que vai ser de grande aprendizado para cada um de nós. Há uns anos atrás, eu conheci uma mocinha, uma garotinha, chamada Liberdade. Ela vivia num lindo castelo. Em seus olhos resplandecia a paz, o perdão e, sobretudo, o amor. No início dos dias dessa mocinha, sua vida era bela e cheia de formosura. Ela pairava sobre os magníficos jardins da inocência. Com seus cabelos ao vento, espalhava a alegria e a certeza de que dias melhores sempre existirão. O tempo passou, evidentemente, muito mais depressa do que ela pudera imaginar, e aquele mesmo jardim também. E num piscar de olhos, se viu trancafiada no próprio jardim por uma tal de maldade, que disse, de modo arrogante, de modo autoritário, que naquele reinado deveria sobreviver somente, tão somente, a raiva, a vingança e, sobretudo, a indiferença. Pergunto a você, o que será da nossa linda princesa? É evidente que essa história pode parecer um pouco fantasiosa demais, muito distante de nossas realidades, uma história bem estilo conto, como a Chapeuzinho Vermelho, entre outros, mas é isso que todos nós fazemos, todos os dias, com a nossa própria espiritualidade, com a nossa real essência, que provém do Criador. Gênesis capítulo 2, verso 7. Quando a gente ainda é criancinha, os nossos olhos estão cheios da real essência divina. Eu ouso dizer que é um dos estágios mais puros de nossa espiritualidade, enquanto ainda carne, claro. Aqueles que passeiam por nossas vidas, que estão ao nosso redor, colhem as melhores sensações possíveis. Nossos pais estão aí para testar isso. O quão bom é estar ao lado de uma criança, de um filho ainda inocente, que sempre paira o amor, o perdão e a paz. A gente dá espaço à ainda criança, a gente dá espaço à generosidade, à empatia, e a gente sonha, e como sonha com a infinidade de coisas, não é mesmo? Mas a gente também tem uma capacidade, um poder que a gente parece que perde ao longo do tempo, que é a capacidade de identificar e se afastar de tudo aquilo que é contrário a Deus. Esquecemos, quando crescemos, em virtude disso, do pecado que já está em nossas vidas, esquecemos de regar esse jardim com a paz, com o perdão e com o amor. E a gente entra na desobediência à lei divina. 1 João, capítulo 3, verso 4. Infelizmente, a maldade entra em cena como um sinal de rebelião contra Deus, é evidente. Uma alma que era antes tão verde e cheia de possibilidades, agora se encontra reclusa. Aquela mocinha do início da história, ela tinha livre acesso ao nosso coração. Agora ela se encontra encolhida em espaços cada vez menores de nossa mente. A liberdade da comunicação com Deus, ou seja, essa nossa princesa, se encontra ofuscada. E eu vou dar alguns motivos para isso. Primeiro, pelas graves consequências do Éden, mas também por uma geração que cada vez mais tem se afastado de Deus e dos seus próprios jardins espirituais. São duras amarras que cada vez mais as vestimos sem nem ao menos consentir. Inclusive nós que estamos na igreja, nós que vivemos a palavra de Deus, nós que absolvemos e praticamos. Muitas vezes praticamos, mas praticamos da forma errada. E isso é preciso também ser revisto. Cada um de nós, cada um desses jardins precisa ser revitalizado. Isso acontece talvez pela descrença nos ensinos de Deus, ao radicalismo total, ou até mesmo pelo alimento espiritual de má qualidade que ingerimos todos os dias. Não há um filtro, não criamos um filtro contra o que consumimos e como usamos isso no dia a dia.
criamos prisões. Nós mesmos criamos essa prisão. Nós mesmos somos uma maldade que criamos contra a princesa. Damos espaço à tristeza, ao desânimo, suplicamos a Deus que todo sofrimento tem um fim. Mas eu queria dizer a você que nem tudo está perdido. E aquela liberdade ainda se encontra em você, ela ainda está aí, ela não saiu daí. Mas para que você a chame e a fortaleça, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você precisa resistir às represálias do pecado. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Segundo, você deve estar disposto a abandonar uma alimentação podre e sem rumo algum. 1 João, capítulo 1, verso 9. Embora estejamos tão distantes de Deus, ainda é possível sim revertermos os desastres e decretos impostos pelo pecado em nossas vidas. Graças somente a Ele, ao sangue do Cordeiro de Deus, o qual lutou para que esse jardim fosse a porta de entrada para uma transformação profunda em nossas vidas. Que Deus te abençoe.